Muito bem, estamos aqui de volta ao nosso podcast da Clínica Cell Odontologia Avançada com um assunto bombástico, com um assunto muito importante. Nós vamos falar hoje sobre os implantes dentários, sobre os protocolos, sobre os dentes fixos, para quem usa dentadura, ponte móvel, já perdeu muitos os dentes, enfim. Hugo, pelo amor de Deus, eu quero saber tudo, eu tenho muitas dúvidas a respeito dos implantes dentários. Então, você que tem essas dúvidas está sendo representado hoje aqui no nosso podcast pela nossa personalidade que está aqui, a Gabi. Nós vamos fazer um programa hoje de frente com a Gabi. Muito bem, doutor Hugo, olá você, nesse momento de frente com o Gabi, nós vamos conversar com você que tem dúvidas sobre implantes. Muito bem. Doutor Hugo, quem é o doutor Hugo? Não, brincadeiras à parte, não vai ser Gabi, né, galera? Não é, mas vai ser a Fernanda. Hoje eu vou fazer o papel do paciente. Exato. Assim que eu também sou paciente da Cell, né? Então é importante a gente entender um pouco mais. Tem muita dúvida, tem muita pergunta. Então prepare-se, doutor Hugo, porque nós vamos começar. Quem é o doutor Hugo? Olha só, que pergunta. Pra gente começar, a gente tem que conhecer o nosso profissional, o nosso dentista, né? Essa eu acho que eu posso falar com um pouco de propriedade, falar um pouquinho sobre ele. Doutor Hugo Dalazoana, eu estou há 17 anos, né, à frente Qual que é da o sobrenome, Clínica Cell. doutor? Hugo Dalazoana. Dalazoana. Dalazoana, sobrenome italiano. Italiano. Nós já conversamos, né, possiamo parlare dopo un po' Parla italiano. molto poco, Ecco. niente, capisco molto. Nulla, sim. E estamos há 17 anos com a Clínica Cell, a odontologia avançada, aqui em Balneário Camboriú. Esse ano eu completei 20 anos de formado. Minha especialidade é dentro da periodontia e dentro dos implantes dentários também. Então, sempre fui o cirurgião responsável, né, dentro da clínica. Hoje nós temos um time, né, que já está fazendo parte. Temos os bucomaxilos, os implantodontistas, enfim, nós temos um time hoje de especialistas dentro da clínica que são responsáveis pela cirurgia. E hoje eu acabei assumindo o papel de avaliador, de gestor, né, dentro da clínica para que a gente pudesse gerar sempre a melhor experiência, né, aos nossos pacientes, aos nossos clientes. A você. Coisa boa. Então a Cell, em dezembro, faz aniversário. Nós, no prédio novo, né, nós estamos no nosso novo endereço há 4 anos, então já não é mais novo, já vai se fazer 4 anos, onde nós construímos a estrutura própria, né, hoje são 5 andares, 800 metros quadrados, nós temos laboratório próprio, temos 9 consultórios, um time de mais de 15 especialistas, mais de 20 colaboradores envolvidos, né, dentro de toda a operação, dentro dessa experiência que o paciente tem que gerar. Sensacional. Temos o aparelho panorâmico, raio-x dentro da clínica, scanner intrabucal, estúdio fotográfico para nossas fotos e registros. Então, assim, hoje, microscópio, no que existe de tecnologia, nós trouxemos, né, e disponibilizamos essa experiência a quem está buscando uma solução dentro da odontologia. Sensacional. E acessibilidade também, né? Importante. Ô, doutor Hugo, a gente ouve falar. O que é a jornada do cliente, do paciente? O que é? Olha só, muitos falam de Journal, the Customer Journal, né? Enfim, Oh my God, my English is terrible. A gente tem que falar sério, mas a gente tem que falar de forma descontraída também. É um assunto muito legal, porque desde que eu montei a clínica, a gente sempre esteve muito preocupado como que o paciente ele chega à clínica, como que ele é atendido e até ele ter o sorriso e o sonho dele realizado. Então, essa jornada, que a gente chama jornada do cliente, né, dentro da clínica, ela já se inicia lá quando você clica aqui no nosso anúncio, quando você se interessa, quando você recebe uma indicação e manda um telefone e a gente marca essa avaliação. Então, esse paciente, a partir do momento que ele marcou a avaliação, ele já está tendo o início dessa jornada, né, dentro da clínica. Daí ele vem, faz a avaliação. Dentro da clínica ele vai já receber uma anamnese pessoal, onde ele vai falar um pouquinho sobre ele. E não são perguntas de cunho de saúde, né? Mas porque nós queremos te conhecer, nós queremos saber do seu time preferido, sua cor, Que o legal. preferido, o que você prefere beber, o que te trouxe aqui, por que você está aqui, o que você está buscando, né? Você tem filhos, você não tem suas redes sociais, quem é você, né? O que te traz aqui? Nós precisamos entender um pouco mais da tua necessidade para que a gente possa entregar e poder resolver aquilo que você está trazendo, né? Então, e depois dessa avaliação, é feito dentro da própria clínica o planejamento, ele dá início, né, na execução daquele sonho, daquela realização, implantes dentários, as lentes, as facetas, o Invisalign, enfim, todas as especialidades,
mas hoje especificamente, né, nós estamos falando dessa jornada dentro do paciente que vai fazer e está buscando o protocolo, né, que são os implantes dentários, os dentes fixos. Essa jornada ela inicia de forma igual, como a gente falou agora, e só que lógico, a partir do momento que o paciente ele vem e ele, pô, doutor, né, hoje a gente tem a doutora Priscila, que faz a parte da avaliação conosco também. Então, ele vai chegar, ele vai trazer as dores dele. Primeira coisa, a gente tem que entender o que te move, o que te traz aqui. A partir do momento que eu estou entendendo o que te traz aqui, nós vamos poder te oferecer aquilo que você gostaria de estar vendo no final. Se nós estivéssemos agora, na última sessão, na frente desse espelho, o que você gostaria de estar vendo? Então, nós temos que fazer essa pergunta. Gostaria de estar meus dentes assim, assado, dente fixo, livrar dessa ponte móvel, livrar dessa dentadura, quero voltar a comer, eu quero voltar a sorrir, eu quero voltar a bater foto com meus netos, com os meus filhos, que há muitos anos que eu não bato, eu tenho que usar a mão assim, porque senão eles vão ver o que está acontecendo, né, no meu fechamento de negócio, no meu trabalho. Então, entendendo isso, a gente monta o planejamento, né? A partir dali, enfim, solicita os documentos, exames auxiliares, se precisar falar com o médico, a gente vai falar com o médico, exames médicos, tomografias, enfim, para que a gente possa exatamente fazer tudo com muita segurança, com muita tranquilidade, porque todos temos, né, vamos falar todos, mas a grande maioria tem um certo medinho, um certo receio, né, de fazer o implante, de passar pelo procedimento, passar pela cirurgia. Mas a gente vai falar sobre isso também. Com certeza. E até que ao final ele vai ter, a partir depois do procedimento cirúrgico realizado, a confecção dos dentes, que é o que ele realmente deseja, que ele foi buscar, né? Então, essa jornada que ele vai ter dentro da clínica. Que bacana. Doutor, protocolo. O senhor fala em protocolo. O que é o protocolo? Olha só que maravilha, né? Eu sei que aqui tá aqui, você quer ver os protocolos, né? São os dentes fixos. Que transformação é essa, né? A gente faz, por exemplo, aqui é uma dentadura, quem usa sabe, quem conhece muito bem isso aqui, ponte móvel, né? Então, isso aqui você tira, põe, gera um incômodo muito grande. E há muitos anos, né, chegou-se a solução de você ter pinos fixos, que fariam a substituição daqueles dentes, onde você vai conseguir trocar todo aquele material solto por dentes fixos, né? Então, a gente tem um modelo que você puxar, ele não sai. Se você morder, ele vai apoiar 100% nos próprios implantes, então não tem mais aquele apoio na gengiva. Então, quando for fazer uma mastigação, fazer uma alimentação, você não tem mais aquela prótese apoiando na gengiva, ele é 100% apoiado nos implantes também. Até porque a dentadura, né, conhecida aí por todos os brasileiros, é um negócio que incomoda muita gente, né? Porque você tem que cuidar até o peso, né, doutor? Dá uma emagrecidinha, ela já dá uma afrouxadinha, né? Isso acontece com frequência. Com frequência, né? Então, a gente perde um pouquinho de peso, emagreci, aí ela começa a afrouxar, eu engordei um pouquinho, ela já está machucando, então tudo isso faz parte. Entendi. E para quem é indicado? Fer, os protocolos, os dentes fixos, eles são indicados, né, para aquelas pessoas. Para você, por exemplo, eu uso uma dentadura, eu uso uma ponte móvel com grampo, eu uso uma ponte fixa, mas já perdi alguns dentes, perdi muitos dentes. Então, às vezes é muito comum, né, o paciente que ele tem um dente aqui, falta outro, tem outro. Mas se você for ver, ele tem até vários dentes na boca ainda. Só que em cada cor, em cada lugar, onde você já não consegue mais criar uma harmonia num sorriso final com aqueles dentes no local. Então, normalmente, para essas pessoas, né, que têm as dificuldades hoje, nós estamos falando do básico. É o básico. Olha só. Quantos milhões de brasileiros, de estrangeiros, enfim, de pessoas, falo estrangeiro porque nós temos muitos pacientes de fora também, que se privam hoje de poder uma churrascaria, poder um churrasco no final de semana. Ele tem que fazer uma comida separada, ele come separado da turma lá na cozinha, escondidinho. O que eu estou falando são relatos de pacientes que trazem para nós diariamente essas dores. Entendeu? Tá numa festa. Já aconteceu comigo, conto uma história, que dia 25 de dezembro um paciente nos ligou e a gente trabalha com emergência no final do ano, ele foi mergulhar e perdeu a dentadura. Mandou para Iemanjá, fez uma oferenda. Fez uma oferenda. Ela vai, né? Ela estava precisando, por isso. Isso pode... Um sorriso novo. Né? Isso eventualmente pode acontecer. Pode acontecer, né?
foi uma data, né, muito importante, mas isso diariamente acontece, né? De você perder um dente numa entrevista, no emprego, no trabalho. Então, quando a gente pode transformar a vida dessa pessoa, né, e fazer com que isso não seja mais um problema para ele, fazer com que isso não seja mais um limitador profissional, pessoal nessa vida, você rompa essa barreira, você fala, meu, larguei esse problema para trás, esse problema não existe mais, vou tocar minha vida para frente. E nós temos, né, depoimento, hoje tivemos a entrevista daqui, uma transformação absurda. Radical. Né? Você vê, ela falou da autoestima, que era baixíssima, do problema profissional como arquiteta, em relação aos clientes, atendimento, confiança na hora de fechamento de um negócio, você fica abalado porque você não consegue se expressar, você não consegue sorrir. Ela trouxe a questão em relação até a parte com o esposo, relacionamento pessoal em casa e com os filhos. Olha o tanto de coisa, o tanto que envolve uma pessoa o simples fato de não ter os dentes fixos, não se sentir à vontade. Abrange muita gente, né? Ô, doutor Hugo, tem uma história do seu pai? Ele fez um procedimento também? Ele fez protocolo? Nós temos que chamar o seu Leonardo. O seu Leonardo é o próximo convidado aqui do podcast para a gente falar sobre os protocolos. O pai, ele usava, né, a ponte móvel, a dentadura na parte de cima e usava uma ponte móvel na parte de baixo. E eu sempre namorando ele, né? Pai, vamos fazer implante. Não. Pai, vamos fazer homens, né? Homens procrastinando. E não, daí um dia ele, quem usa ponte móvel, né, com grampinho, sabe? Você vai, pega o alicatinho, ele afrouxa, daí você vem empurra na mesa, assim, na parede, ele vai apertando o grampo, daí afrouxa, aperta, um dia quebrou esse grampo. Falei, pai, beleza. Não, vamos fazer uma nova? Falei, vamos fazer um protocolo novo aí, na verdade. Nós vamos fazer dentes fixos para você. Não, vou mexer com isso. Falei, pai, presta atenção, olha só, você já gastou, formou um filho, dentista, e você está precisando. Se eu abrisse agora uma placa aqui na frente e falasse assim, olha, quem quer um protocolo de graça? Fazer uma fila, fazer aquelas filas de emprego, né, que dá volta no quarteirão. Você tem essa oportunidade de fazer, você tem saúde para fazer, você tem osso para fazer, você tem, né, a oportunidade de você fazer isso até com o seu próprio filho. Então não tem essa desculpa, nós vamos fazer. E assim ele falou, então beleza, então vamos embora. Topou. Então, topou, fez. E sensacional, né? Tá com os dentes fixos, maravilhoso. Nosso garoto propaganda, ele é sensacional. Bom, sem palavras para falar do pai. O pai tá sempre lá na clínica, né? O pai é de 48, então ele tá com 73 agora, né? Olha só. Vai fazer 74, vive lá na clínica todo dia, tá super feliz, interagindo. E até esse domingo agora, recém, nós estávamos na praia andando. E aí tava com meus 2 filhos, né? Com os netos, né? O seu Leonardo. Aí, vamos ali na barraquinha comer churros, comer o milho verde e tal. Eu tava pegando para as crianças, ele pegou um. Daí eu atendendo as crianças, a hora que eu olho assim, tá meu pai com sabugo de milho assim. Ai, que coisa boa, né? Vai rodando assim, ó. Tá com uma máquina de debular milho. Eu falei, pai, peraí só um pouquinho. Já peguei o celular, já filmei. Falei, que é isso, hein? Que maravilha, né? Que máquina que tá isso aqui. Que legal. Mas isso é qualidade de vida, né? É uma coisa tão simples, né? Esse exemplo, mas é tão gostoso isso, né? Você está comendo um milho, você está feliz. É qualidade de vida, né? Voltar a mastigar, a sentir o sabor, né? Imagina quantas pessoas não têm essa oportunidade, mas que com a Cell podem estar mudando isso, né, doutor? É o que eu escutei esses dias, né, o Ninja falando, ele falou, as grandes coisas, as coisas gigantes são as pequenas coisas. Né? E as pequenas coisas são as gigantes, são as grandes coisas. O fato de comer um milho, para você que tem dente fixo, você nem sabe, você nem dá bola. Mas para quem não tem, e há 10 anos, 20 anos, 30 anos, sabe Deus quantos anos, está se privando disso, aquele ato se torna uma grande vitória. Demais, com certeza. Parabéns pro seu pai, corajoso, para ti também, que conseguiu levá-lo para Cell, né? Muito bom. Doutor, técnicas que evitam os enxertos. Olha só ósseos. Que pergunta maravilhosa, né? Então, um grande limitador por muitos anos, Fer, da questão de poder fazer um enxerto, ou poder fazer o implante dentário, era a necessidade de se fazer enxerto ósseo. Então, eu vou falar, por exemplo, já que estamos usando o exemplo dentro de casa, vou usar de 2 tias minhas, né? Então, na época, eu não era formado ainda, não trabalhava com isso, mas eu me lembro muito bem, elas foram a São Paulo, tiveram que tirar osso do quadril, ficaram mancando meses, fizeram um grande enxerto ósseo em toda a maxila, tudo bem, gente, eram as técnicas disponíveis na época.
eles fizeram o melhor que eles... E realmente era isso mesmo, a recomendação era essa. Aí você vem via hospital, via médico, ortopedista, remoção de osso do quadril, da crista ilíaca, para fazer um grande enxerto, cicatrizar, fazer os implantes, fazer os dentes, e depois de sabe Deus quantos anos, depois você estava com seus dentes fixos. Então, essa era a única possibilidade que existia para que você pudesse fazer os implantes. Então, Hugo, como é que está hoje? Nós estamos falando do século XXI, estamos falando agora de 2022, né? Eu ainda tenho essa técnica sendo utilizada? Não desconheço. Hoje, praticamente, a gente não vê ninguém utilizando, pelo menos nós não usamos. Então, surgiram algumas técnicas que visaram também você evitar o enxerto ósseo. E uma das grandes vantagens da indústria dos implantes foi com que eles começaram a criar o quê? Implantes mais finos. Então, eu tinha um osso, né, um pouco mais fino, né, na sua espessura. Então, eles começaram a criar o quê? Implantes mais finos para que pudesse fazer ali. E fossem resistentes o suficiente para poder aguentar uma mastigação. Ok, criaram isso. Eu tinha pouco osso em altura, criaram implantes mais curtos. E a gente conseguiu, então, mesmo às vezes com 4 milímetros, 5 milímetros, reabilitar aquela maxila, aquela mandíbula com implante. E recentemente também, eu falo recentemente, né, você for pegar a evolução da odontologia, você tem uma técnica chamada All on 4, tudo em 4. Então você faz ancoragem, você, às vezes eu não tenho osso aqui na região do seio maxilar, né? Então, tecnicamente, teria que fazer um levantamento de seio, um enxerto nessa região, esperar 6 a 8 meses, cicatrização, para colocar os implantes. Então, se você angula um pouquinho mais, coloca 2 implantes assim, coloca 2 implantes na frente, e aí você consegue com 4 implantes, por exemplo, com espessuras, tamanho, inclinações específicas, né, para essa técnica, e às vezes, normalmente você até consegue um bom travamento, você consegue ali evitar o enxerto ósseo. Então houve uma evolução realmente muito acentuada em relação a isso, e isso tem possibilitado a você que precisa fazer o enxerto, né, você que precisa fazer o implante, você que precisa fazer essa reabilitação, muitas vezes evitar de passar pelo procedimento do enxerto. Hugo, não se faz mais enxerto? Se faz enxerto, mas a quantidade e a necessidade tem diminuído muito. Por isso você precisa procurar a CEL. Fica a dica. Doutor, implante sem corte? Olha que loucura. Sério? Louco, né? Não pode. É impensável, inimaginável. Não consigo imaginar, confesso. Não consigo. Como assim? Como assim? Tecnologia. Então, hoje você... quando a gente fala sem corte, é no sentido de não precisar abrir toda uma maxila, descolar toda a gengiva, para você olhar o osso e fazer as perfurações e colocar os implantes. Desculpa os termos, sei que foi um pouco técnico, mas só para a gente poder entender um pouquinho mais. Não, mas entendemos perfeitamente. Hoje você faz uma tomografia, aí você faz um escaneamento, você junta a imagem do escaneamento dessa boca junto com a tomografia. Isso vai para um computador, um software, onde no computador você vê toda a parte óssea, você escolhe a posição dos implantes, você imprime daí um guia cirúrgico com uns anéis assim. Então, na hora da cirurgia, você coloca esse guia e você vai colocando os implantes diretamente através daquelas guias que você criou. Então, praticamente, para falar bem a verdade, você praticamente consegue colocar de olhos fechados, né? Então, não é que você não tem os cortes, você vai ter só a perfuraçãozinha, onde o implante vai entrar e vai se fixar no osso. Mas é sensacional, né? Você tem um pós-operatório extremamente mais favorável, você não tem inchaço, praticamente não tem dor, não tem edema, não tem roxo. Então, assim, a chance, né, de ter tudo isso aí é muito menor. Então, interessantíssimo. São tecnologias disponíveis hoje. Que coisa boa. Agora, uma pergunta pessoal, de pessoas que já vieram me perguntar. Fica a dica. Doutor, eu já ouvi falar o seguinte: não, mas eu não vou fazer implante, eu vou colocar o dente de outra pessoa. Implante é dente, dente, dente? Não. Olha, eu ouço falar bastante, viu? Né? O que você está falando, a gente consegue fazer de certa forma. O que você está falando é possível. Parece impossível, mas pode ser possível. O dente natural, lógico, né? Uma vez que você removeu, você não vai mais utilizar. Nós temos esses dentes, né, nos protocolos, né, que nós utilizamos. Sei que aqui está difícil de ver porque está distante, mas você que quer ver mais detalhes, você vai lá na clínica, nós vamos mostrar de pertinho para você. Vai lá conhecer. Esses dentes são dentes de acrílico. Esses dentes de acrílico, né, eles vêm
bem pronto, a gente compra eles numa escala, numa cartela, onde você pode ter dentes maiores, menores, mais brancos, mais amarelos, mais quadrados, mais redondos, mais compridos, mais curtos. Tem uma infinidade de tamanho e cores. Esse acrílico ele também pode ser dentes nacionais ou podem ser de indústria importada, então indústrias internacionais. Esses dentes importados são muito legais, tá? A gente tem muito mais naturalidade, a gente consegue mais resistência, mais durabilidade. Eles mimetizam muito o dente natural. Quando você olha assim contra a luz, você vê o esmalte, você fala, meu Deus, isso é um dente natural. É perfeito. Como nós vimos no caso da Kiki, né? Então vamos colocar a imagem aqui para você poder ver. Quando você olha, eu a primeira vez que vi, inclusive ela, eu falei, nossa, achei que lindo que ficou essas porcelanas. E na verdade eram de acrílico. Então você vê, olha só que maravilha. Ali em cima os dentes naturais, aqui o resultado final, né? Então quando a gente olha assim a anatomia dos dentes, o formato, é um dente natural. Perfeito, né? perfeito. Esse é um dente natural. Então isso a gente gosta muito de trabalhar nessa linha, de você poder olhar e não vai ficar questionando a paciente se ela fez implante ou não. Pelo contrário, fala, nossa, o que você fez? Fala, fiz um clareamento. Pronto, a pessoa nem precisa falar que fez se não quiser, né? Que fica muito perfeito, olha só. Só quem conhece, né? Agora quem não conhece vai falar, nossa, que coisa bonita. E tem também a possibilidade, que é legal que você está falando, já que estamos falando sobre dentes, né? Nós temos a possibilidade de dentes de porcelana. Então, o protocolo ele pode ser feito com dentes nacionais, com dentes importados, no caso do acrílico, e ele pode ser feito com dentes de porcelana, que aí é um outro material também, bem exatamente aquele material de quem tem dentes naturais, que faz as lentes, as facetas, as coroas de porcelana. Então, é uma grande opção também. Tá? Lógico, aqui cabe mais um capítulo de discussão. Então, você gostaria de saber qual que é a diferença entre dentes de acrílico e dentes de porcelana, né? Tem bastante assunto a ser falado sobre. Porque a porcelana é um vidro, né? Então, assim, a durabilidade, o desgaste é muito menor, a durabilidade é muito maior. A questão da naturalidade em relação à cor, ao formato, a gente consegue mimetizar muito também, né? São dentes um pouquinho, se eu for pegar assim, lógico, é mais pesado, né? Mas vai estar fixo também, não é um problema. E a questão dos dentes de acrílico. São dentes mais leves, são dentes hoje, a qualidade do acrílico realmente está muito bonita, a gente consegue excelentes resultados, o vídeo que a gente acabou de ver agora ali é um dente de acrílico. Sensacional. O acrílico tem uma grande vantagem, por exemplo, eu estava comendo um pé de moleque, quebrou aqui o dente, pode quebrar? Lógico, pode, quebra dente nacional, né? Às vezes a gente tem paciente que eu escutei hoje, inclusive, assim, tá, então eu vou fazer aqui e aí eu não vou ter problema nunca mais. Não é bem assim, né? É todo um cuidado, né, doutor? Essas palavras, nunca mais, para sempre, de eterno. Nunca fale nunca, nunca diga nunca. O teu dente natural era para sempre, né? É lógico que a gente vai fazer feito um trabalho para que você não se incomode, porque você não tenha problema, que você não fique gerando inseguranças a você. Mas, eventualmente, estou comendo, quebrou, quebra-dente natural. E então, quebrou, o que você faz? Você vai e arruma. Tá? O dente de acrílico tem essa possibilidade de você estar sempre fazendo a manutenção, de fazer esses reparos também com tranquilidade. Que interessante, gente. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida também, siga nas redes sociais, @celclínica. Pode estar visitando também. Onde é que fica, doutor? Só para a gente ressaltar com o endereço. Convite especial, nosso endereço, né? A partir de 2018 ali foi a rua 904. Bem na frente do ângulo, bem fácil. Número 586, frente ao Colégio Ângulo, né? Temos um edifício ali de 5 andares, a Cel Odontologia. Todinho feito com muito carinho para vocês. Que legal. Doutor, o que é carga imediata? Essa pergunta ela é muito legal. A gente escuta ela diariamente, né, nas avaliações, quando a gente está falando de implante. Então, você fala, pô, doutor, mas eu vi uma propaganda lá que é meus dentes prontos e fixos em 24 horas, em 72 horas, em 2 dias, em 3 dias. E uns falam 6 meses, eu não estou entendendo. E realmente isso gera muita dúvida, né? Porque você tem muita propaganda falando de carga imediata, mas não necessariamente essa carga imediata se aplica a todos os casos. Então, por isso sempre é o convite para que você faça a avaliação presencial para que a gente entenda
é exatamente a tua disponibilidade, se vai ser possível ou não fazer essa carga imediata. Basicamente, o que ela acontece? A gente precisa de um pré-requisito, né, que é você poder ter uma qualidade óssea suficiente para a instalação dos implantes, dos pinos lá de titânio, e à medida que ele chegou na posição ideal dele, está dentro do osso, na posição final ele teve um torque, nós temos uma catraquinha, um torquímetro, ele chegou na posição que tem que chegar e teve um bom travamento, ou seja, ele atingiu lá o 35, 40 newtons que a gente chama, significa que esse implante encontrou uma boa estabilidade primária, que ele está bem firme, está arrochado, está forte. A partir do momento que todos os implantes envolvidos, são 4, os 4, são 6, então os 6, eles tiverem esse travamento, automaticamente você está apto a iniciar a prótese de imediato. Não ter que aguardar o período de cicatrização de osso-integração, que às vezes são 2 meses, 4 meses, 6 meses, enfim, depende da qualidade óssea. Então, nesse caso, o cirurgião ele vai avisar o protesista, fala, lindo, perfeito, ficou top, vamos iniciar a prótese. Então, aí, a partir dali, ele já libera. Então, você não vai fechar os implantes, aguardar 4, 6 meses de cicatrização. O protesista, na sequência, já vai moldar esses implantes e ele já vai dar início, na verdade já foi dado início lá atrás, ele vai dar continuidade à confecção dos dentes definitivos. E aí a gente está falando, existe, né, você vai escutar 24 horas, 48 horas, 70... Gente, assim, existe um detalhe que é a pressa é inimiga da perfeição. Então, assim, não atropela, né? Nós gostamos de fazer a carga imediata, a gente faz muito, a prioridade é poder fazê-la, mas esses dentes 24 horas, se for um dente provisório, eventualmente você até consegue já deixar pronto, tá? Quando se trata de carga imediata, nós já vamos fazer o seu protocolo definitivo, ele tem a confecção da estrutura metálica, os dentes quando vão em acrílico tem um tempo técnico de laboratório que vai para o forno, são 12 horas, então a gente respeita todas as etapas, por isso que normalmente ali a gente fala em 3, 5, 7 dias, é o tempo normal ali de finalização, que é muito rápido, né? Então pode ser 48 horas, pode ser 72 horas, pode ser um dia mais, um dia menos, mas a gente costuma respeitar esse prazo considerando os dentes definitivos. Se for um dente, não, vamos fazer um protocolo provisório para depois no futuro, quando terminar a sua integração, fazer um de porcelana ou fazer um melhor. Aí ok, eventualmente no mesmo dia a gente consegue entregar. Que bacana. Doutor, vamos fazer uma brincadeira? Mito ou verdade? Meu Deus. Meu Deus, prepara. Vamos usar nossos conhecimentos. Vamos lá. Que rufem os tambores. Doutor, após a perda do dente, quanto antes fizer o implante, melhor? Mito ou verdade? É verdade. Por quê? Olha só, quando a gente... tudo depende também, mas vamos lá. É porque tem tanta opção. Vamos generalizar. Vamos puxar uma e vamos generalizar. Em geral, assim, quanto mais cedo você fizer, você repor o dente, é melhor. Repor o implante, porque aquele osso ele vai sofrer uma transformação. Então, o osso, vamos falar assim, como se fosse um músculo, né? Você vai para academia todo dia, você tem um tônus muscular, um volume muscular. Eu fico lá 6 meses, 1 ano sem ir, o corpo entende que, para que essa quantidade de músculo que você tem, para nada, não precisa. Você faz o quê? Você definha. Você fica mais magrinho. Alguns, quando não vão para academia, engordam, outros emagrecem, né? Então, cada um no seu biotipo, a gente respeita. O osso, ele atrofia. O corpo entende que ele não está sendo estimulado, ele não tem necessidade. Então, quanto mais cedo eu tirei, já reposicionei meu dente, meu implante no local, melhor. Inclusive, existem as técnicas, que sempre que é possível, doutor, fraturei meu dente aqui, eu posso tirar e aproveitar o momento da remoção do dente e já colocar o implante? Pode. Tem algumas questões técnicas, que aí no caso, o que a gente vai fazer? Vai pedir a tomografia, ver se na hora da remoção daquele dente tem osso ainda suficiente ali para fazer o implante. Tendo esse osso, a gente já faz o que é o implante imediato. Que bacana. Doutor, o organismo pode rejeitar um implante? Mito ou verdade? Olha, você está pegando só as perguntas realmente chave, as dores dos pacientes. A gente escuta isso aí diariamente. A rejeição em relação ao implante não existe, né? O índice de osso-integração do titânio
com o corpo, com o osso, ele é 100%. Tá, Hugo, mas eu fiz lá o implante e perdi. Sim, o índice de sucesso do implante, ele não é 100%, mas é altíssimo. Você pegar na literatura, fala em 97%. De cada 100 implantes que você faz, 97 ossos integram, dá certo, ocorre tudo dentro da normalidade. Tá, mas e o que eu perdi? O que acontece? Normalmente, não... É que no popular fala, rejeitou. Claro, você perdeu, no osso integrou, dá a sensação que o teu organismo jogou fora e rejeitou. É o termo técnico usado no popular. Mas, em geral, está associado a alguma infecção no local ainda. Então, às vezes fez a extração, já colocou o implante e tinha algum resquício de bactéria ali. Muito associado à imunidade do paciente. Como é que você está, sistema imunológico? Está no período de estresse, você está abalado, você está com imunidade baixa. Se você cortar a unha e encravar, você vai parar no hospital. Então, às vezes, você vai lá fazer um implante, naquele momento, você não está bem. Isso, por exemplo, isso aconteceu uma vez, eu fiz um implante. Perfeito, redondinho, tudo certinho. O paciente voltou, deu 2 meses lá. Eu falei, pô, mas esse implante não está legal, estava frouxo. Aí eu falei, cara, não sei o que aconteceu. Vamos conversar, mas perdeu o implante, vou tirar, tirei. A gente esperou cicatrizar. Senta aqui, vamos conversar. O que aconteceu? Nesses 2 meses? Porque realmente o osso integrou. Doutor, ele ficou de boaça comigo, assim, porque ele falou, doutor, eu já imaginava isso. Nesses 2 meses, minha empresa quebrou. Eu tô no alho, tô perdidaço, perdi muito dinheiro, quebrei, tô estressado, tá o caos na minha vida. Eu falei, então já tá explicado. Imunidade muito baixa, não vai cicatrizar nunca, nada. Então, depois esperou cicatrizar, ele melhorou, voltou 2 meses, a gente fez o implante, o osso integrou, tudo certo. Perfeito. Daí é outro momento, né? Interessante. Fumar atrapalha o tratamento? Olha, os índices de osso-integração de sucesso de implante com pacientes fumantes são bem menores do que os pacientes não fumantes. Então, assim, atrapalha. Então, quer dizer que eu fumo, eu não posso fazer implante. Você pode, né? A gente vai conversar, vai fazer uma anamnese, vai entender como é que está a tua saúde de uma forma geral. Os índices são menores, mas você consegue fazer, né? Não é porque você é fumante, você vai deixar de fazê-lo. Mas a gente sempre recomenda, por exemplo, no pós-operatório. Tem um cuidado especial ali, né? Consiga, pô, pelo amor de Deus, a gente acabou de abrir, acabou de fechar, tá com ponto, tá com cicatrização. Então tem que ter um Dá cuidado. um dia, me dá 2 dias, me dá uma semaninha sem, diminui, né, a quantidade. Ajuda também, coopera aí, vamos trabalhar em conjunto, porque você é o maior beneficiado, né? Com certeza. Para nós finalizarmos, implantes aumentam os problemas de inflamação na gengiva? É periodontite? Mito ou verdade? Olha só que pergunta. Olha, é verdade, eu vou mudar a tua pergunta, que daí vai ser uma verdade. Quem tem problema de periodontite Perfeito. ou de gengivite, pode ter também esse problema ao redor de implante? Pode. Pode. Porque daí ao redor do dente nós chamamos de periodontite, né? E quando nós falamos ao redor do implante, nós chamamos de periimplantite. Então, é uma preocupação que tem que ter, porque a gente ouve muito, Fer. É a Gabi ou a Fer? Agora Nesse é a Gabi. momento, tô de óculos, chama de Gabi. Gabi, o que acontece? É muito... Assunto sério, mas é importante. Vamos lá, importante esse mas momento. não precisa ser sério. Vamos falar assim, é importante, mas não precisa ser sério. Importante demais. Gabi, o que acontece? Vamos voltar pra Eu Fernanda, perdi. Tá, voltei. Fê, o que acontece? Quando a gente está com um histórico, paciente que tem histórico de periodontite, ou seja, ele tem histórico de ter inflamação, infecção, gengivite ao redor dos dentes, ele pode ter o mesmo problema ao redor dos implantes. Então, muitos pacientes chegam para nós e falam assim, doutor, é o seguinte, então tá, vou fazer esse implante, vou fazer o protocolo e nunca mais vou me preocupar com isso, não vou mais ao dentista. Pô, meu Deus do céu. Tá errado. Você não está entendendo que você chegou até aqui por causa disso? Então, essa manutenção, aí entra um assunto bem legal que a tua pergunta trouxe, é a necessidade do acompanhamento da manutenção. Então, pô, doutor Hugo, fiz o implante, né? Estou lá com o protocolo, está pronto, ganha o alta, ganha um abraço, ganha os presentes, fiz foto, feliz da vida. Quando é que eu tenho que voltar? Eu não preciso nunca mais voltar, esquece. Não, você tem que voltar. A recomendação que nós fazemos, aí pode variar muito, tá? De profissional para profissional. A minha recomendação
pessoal como especialista na área, é que esse teu primeiro retorno seja em torno de 3 a 4 meses na clínica. Porque você está usando algo novo, né? A gente tem que entender se você está conseguindo fazer uma boa higienização, se você está conseguindo fazer, está passando o Waterpik, está passando a escova, está passando a escova interdental. Você está conseguindo remover toda a placa bacteriana, todas as bactérias que no dia a dia acumulam ao redor de um dente, vão acumular ao redor do implante, ao redor da prótese. Então, nós precisamos saber disso também, porque você também não sabe. Então, é legal esse primeiro retorno, não precisa ser 6 meses, um ano, eu gosto com 3, 4 meses, veio. Nós vamos olhar e te avaliar. Olha, e nós temos casos assim, de pacientes que senta, que foi lá para fazer a limpeza, profilaxia, a gente olha, meu, vai embora. Tá embora, tá perfeito, não tem o que fazer aqui, pode ir embora, tá tudo certo. Assim como tem pacientes que vêm, olha, a gente fala, meu Deus do céu, o que aconteceu? Onde é que nós falhamos aqui? Vamos lá, vamos começar de novo. Vamos te orientar como é que escova que você vai usar, como é que você vai fazer. Então, você vai receber essa orientação. E aí, a gente vai juntos, né, fazendo esse controle. Olha, volta mais cedo. Então, também é importante... Tem bastante informação, talvez, também para as pessoas, né? Ela tem que usar isso, tem que fazer aquilo. Então, daqui a pouco, tem alguns que se perdem no caminho, né? É algo novo. É algo novo, por isso que eu gosto de um intervalo, né? Um intervalo de tempo um pouquinho mais curto. Então, depois é muito bom quando vai fazer a manutenção, por exemplo, a gente sempre solicita ali um raio-x panorâmico, né, para ver como é que está a parte da cicatrização, se tem algum envolvimento ósseo ou não, se tem alguma perda óssea ou não. Muitos pacientes perguntam, quando eu vou fazer uma dúvida que é bem legal, muito importante. Doutor, vou fazer a manutenção do meu protocolo, esses dentes são fixos. Toda vez que eu vou fazer essa manutenção, eu tenho necessidade de desparafusar, de remover, fazer essa limpeza e colocar no local de volta? Olha, isso é muito pessoal, de profissional, de paciente, de como está o cuidado. Particularmente quando são voltas frequentes e recorrentes, não necessariamente toda vez que você vai, a gente tem que fazer essa remoção. Então, faz o raio-x panorâmico, a gente vê que a parte óssea está ok, está perfeito, não tem, está tudo certo. Você olha para o protocolo, olha para a qualidade da gengiva, está rosa, está saudável, não tem inflamação, está tudo bem. Então não tem justificativo, não tem necessidade, você não vê a necessidade de desparafusar, ficar tirando essa prótese e colocar de volta. Você olha, tá inflamado, não está legal, não está conseguindo higienizar. Essa gengiva está vermelhinha, está sangrando. Olha no raio-x, tem um pouquinho de perda óssea. Mas, claro, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos desparafusar, vamos limpar, vamos higienizar, vamos te orientar aqui, esse ponto aqui você tem que ser mais cuidadoso, esse aqui está bem, continua assim, aqui a gente precisa melhorar. Show de bola, espero que vocês estejam gostando. Doutor, última pergunta aqui, que surgiu agora. Então, à vontade, aproveita, temos muitas perguntas. Meu Deus, tem muita coisa, né? Tem, a área odontológica, ela deve ter muita dúvida também, muitos medos, né? Meu Deus. Mas eu quero saber o seguinte, vocês têm a parte também de turismo odontológico, né? Vamos falar assim, tem muitos pacientes de fora do Brasil que vêm fazer procedimentos na odontologia. Já foi feito implante com um paciente fora do Brasil? Um paciente estrangeiro? Já. Já? Fer, muito obrigado aí pela pergunta, né? Acho que ela é muito conveniente porque realmente tem. A odontologia brasileira, ela é considerada a melhor odontologia do mundo. Não sabia. Ponto. Das 5 melhores universidades de odontologia do mundo, 3 são brasileiras. E a odontologia brasileira, ela é vista ao mundo com bons olhos, né? O dentista brasileiro, ele é bem quisto, ele é um profissional valorizado. Então, moro em Portugal, lá que você tem um dentista brasileiro, o pessoal gosta muito. Porque, tecnicamente, a gente tem uma ótima formação. Temos dezenas, centenas de milhares de profissionais na área também, né? Então, na odontologia do Brasil, a odontologia no Brasil se desenvolveu muito, né? Então, assim, hoje nós recebemos muitos pacientes de fora, tanto brasileiros que moram nos Estados Unidos, no Canadá, na Guiana Francesa, na América Central, na Europa, no Japão. Olha, tem muitos países. Itália, Los Angeles. Inclusive, está chegando agora, essa semana que vem, chega o Miquel, que é um paciente italiano, que está fazendo conosco todos os dentes. Está fazendo toda a parte de lentes, daí no caso. Então, esse turismo odontológico existe, é uma possibilidade, porque nós entregamos uma odontologia de qualidade que eles não encontram lá. E nessa conversão financeira também, para eles é muito atrativo, né? Porque quem vem de fora vem com uma moeda muito mais valorizada. Então, acaba você não tendo por que não fazer, porque, eu vou pagar menos do que se eu fizesse na minha cidade natal
eu estou recebendo um tratamento com a qualidade superior ao que eu tenho aqui disponível. E, lógico, por exemplo, agora, essa semana que vem, nós estamos recebendo um paciente dos Estados Unidos, de Boston. Então, ele entrou em contato conosco pelas redes sociais, vai fazer lentes de porcelana, todos os dentes de cima e de baixo. E então, hoje existe também uma consulta online, né? Então, a gente consegue fazer essa avaliação à distância. Então, ele fez os exames lá, mandou para nós, faz a tomografia, faz o escaneamento, manda as fotos, ele faz as fotos, manda, a gente fez o planejamento, não, estou indo de tal dia a tal dia. E aí, dentro desses dias, nós Vocês estamos conseguem preparando... entregar perfeitamente dentro? Perfeitamente. Existe um planejamento. Sim, claro. Tá? Então, por exemplo, tem muitos pacientes que a gente consegue fazer um implante. Falei com a Tina, que coincidência, né? Falamos disso, falei com a Tina hoje, uma paciente minha que está comigo há muitos anos. Então, ela vem, mora nos Estados Unidos, e quando ela vem, ela faz. Bom, então, até solicitei a tomografia para ela. Essa semana ela vai fazer, tem 3 implantes para fazer. Então, ela faz agora, volta com os dentes que ela tem, viaja, ela vem a cada 6 meses. Então, daqui a 6 meses ela está voltando, perfeito. O implante já cicatrizou e aí a gente vai trabalhar na confecção de dentes novos. Então, a gente já tem, por exemplo, todos os dentes dela praticamente que nós fizemos e nesse esquema. Então, tanto pode ser feito por etapas, onde eu estou indo aí de forma recorrente e assim eu vou conduzindo o caso, como muitas vezes uma imersão, né? Onde eu vou me jogar ali, vou ficar uma semana, 15 dias, 30 dias e do início ao fim nós entregamos para você. Sensacional. Doutor, muito obrigada, né, pelas respostas precisas. Espero que vocês que estão assistindo aí tenham também... O que é, Anne? Vem cá, Anne, quer falar? Vem dar um oi. Vem cá dar um oi, Anne. Vem cá dar um oi, Anne. Vem cá. Vem dar um oi. A Anne, vem dar um oi. Abaixa aqui. A Anne passou. Isso. Dá um oi também, Anne. Oi. Tudo jóia, Anne? Vocês me colocaram aqui, né? Claro, manda um oi pra galera seguir a Cell Odontologia Oi, também. Oi, pessoal, tudo bem? Sou aqui a marqueteira da Clínica Cell. Convido vocês a agendarem a avaliação de vocês. Atendimento de primeira 5 estrelas. A melhor estrutura de Santa Catarina aqui, de Balneário Camboriú. Estamos há 17 anos no mercado. Agende sua avaliação, só falar com a nossa equipe. Agora sim! Bem, gostei. Ela fala bem, a marqueteira. Ela é a nossa filmmaker, né? Ela é nossa videomaker, né? Ela é a nossa videomaker. Na verdade, a Anne, né? Ela é um case maravilhoso dentro da clínica. Começou conosco fazendo a parte de lead, de ligação, confirmação. Ela já assumiu uma outra área, já quer cuidar da parte do marketing. Então, ela está sempre mantendo, filmando, mostrando a rotina, né, da clínica no dia a dia. Os bastidores, tem um videozinho novo. Então, esse material que ela está disponibilizando hoje nas nossas redes sociais, né, feito pela Anne, com muito carinho, com muito amor. Gostei desse. Hoje saiu no ar uma só como é difícil, né? Quando a gente olha aqui, isso aqui, nem foi fácil, gravou. Erro, né? Mas tem os erros, e tem as gaguejadas, e tem os face geek. E aí dá aquele branco, e assim vai. Porque hoje, nós, né, dentro da odontologia, a odontologia no Brasil, ela se profissionalizou muito, né? Houve uma mudança muito grande. Então, você, há muitos anos atrás, por exemplo, quando me formei, você falava em odontologia, 20 anos atrás, você abria a porta, abria uma clínica, colocava a placa e, os pacientes iam entrando. Hoje não, né? Você tem uma concorrência muito maior, você tem um número de profissionais absurdamente grande no mercado. Então, isso gera mais competição, isso gera mais concorrência, e geram muitas coisas, o excesso de profissional no mercado, muitas coisas ruins, por um lado, mas, por outro lado, e eu sou extremamente positivista, assim, segundo minha esposa até demais, mas, ao mesmo tempo, ele te tira da zona de conforto, né? Então, eles perguntam, mas quem que é teu concorrente? Eu falei, cara, eu não sei quem é meu concorrente. Não tem concorrente. O concorrente sou eu mesmo. Tá, mas vai abrir, você viu? Ficou sabendo, vai abrir uma clínica nova ali do lado. Todo mundo. Eu falei, amigão, pode abrir. Pode abrir. Porque quando você tem mais concorrência, quando você tem alguém fazendo melhor do que você está fazendo, ele te tira dessa zona de conforto. Daí até vocês falam, pô, mas que zona de conforto foi? Eu, particularmente, eu não conheço essa zona desde que eu me formei. Porque, meu Deus, 1 ano de formado, daí montei a clínica com 1 ano e pouquinho, 2 anos reformamos. Pegamos a sala do lado de uma cadeira, foi para 2, com mais 2 anos, pegamos a outra sala de 2 cadeiras, fomos para 4.
E aí, assim, a gente ficou mais tantos anos. E ali já reformou o andar inteiro. Depois uma segunda reforma. Daí compramos o terreno, construímos a clínica. Iniciamos com 7 cadeiras. Aí mais um ano depois já pegamos mais um andar com 9 cadeiras. Daí monta mais agora um laboratório. E agora monta o estúdio. Agora estamos aqui gravando podcast. Ele adora um desafio, né? Meu Deus. Sensacional. Me apresentem essa zona de conforto que eu quero entrar nela, pelo menos por um mês, assim, só para me acomodar. Não, mas não consegue. Mas o gostoso é isso, né, doutor? Estar em constante evolução e aprendizado, que a gente não pode parar, né? A gente sempre tem que aprender e sempre tem que estar se movimentando. Sim, o concorrente, a clínica do lado, isso para qualquer negócio, né? Qualquer negócio, sim. Ele te força a ser melhor. Ele te força a pensar, meu, esses caras estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso fazer com que a vinda do meu paciente seja ainda mais espetacular? Como é que eu consigo fazer com que ele tenha a melhor experiência odontologia da vida dele? Que essa é a nossa missão. Então, se eu estou como um rei, sozinho, reinando, tranquilo, não tem mais ninguém do meu lado, eu provavelmente, talvez... estaria na mesma clínica, no mesmo lugar, com a mesma decoração, a mesma cadeira, fazendo a mesma coisa. Né? E essa movimentação, essa disputa, faz com que a gente esteja, né, correndo cada vez mais, buscando sempre o quê? Que o nosso cliente, que o nosso amigo, que o nosso paciente, né? Existe uma diferença entre paciente e cliente. Não sei se você sabe. Não, me conta. Você prefere ser cliente ou ser paciente? Cliente. Por quê? Paciente, eu acho que é uma coisa muito... vai me atender e vou embora. Eu gosto de criar relacionamento. Eu gosto que cria um relacionamento comigo. Aí você vira cliente e já vira amigo. Acho. Eu. Entendeu? Só paciente, eu vou embora. Eu quero ser cliente. O cliente, ele sempre tem razão, né? Entendi. E o paciente, ele pelo próprio nome já fala paciente. Uhum. Você espera um pouquinho. Você aguarda um pouquinho. Tenha paciência, né? Uhum. Já vai ser atendido. E eu já gosto do cliente, né? Que todos se sintam como cliente. Porque o cliente sempre tem razão. Você faz de tudo para mimar o cliente, para cuidar bem dele, para que ele tenha a melhor experiência. Então, muda a relação do profissional da saúde quando você está lidando com o paciente. Você está num pedestal. Eu sou o doutor aqui, estou de jaleco. Aqui eu mando num negócio. Se eu estou atrasado, o senhor aguarde, por favor. Uhum. Assim que for possível, eu lhe atendo. Péssimo. E se não, o senhor procure outra clínica. Então, esse é uma relação mais fria, mais distante, que já vem de longa data, né? A relação com a saúde, o médico, o dentista, enfim, qualquer profissional da saúde. Quando a gente fala e olha para ele como cliente, muda tudo. Uhum. Meu, cara, a relação, ele precisa de mim, mas eu preciso dele. Exato, é uma troca. O paciente precisa, ele como paciente precisa de mim. Uhum. Bom, ele como cliente precisa de mim, eu preciso dele. É uma relação mútua. Eu vou te tratar bem, porque eu preciso de você. Você também vai me tratar bem, porque você também precisa de mim. E você vai criando um relacionamento, né? A proximidade, você vai criando conexão. Você quer conhecer ele um pouco melhor. Você quer entender a história dele, a dor dele, como é que ele chegou até aqui, por que ele está nessa situação, como é que você pode ajudá-lo. E aí você vai conversar. Se terminou o problema, você liga, saber como é que ele está. Né? Faz um pós-operatório, você faz um pós-venda. Você quer ter uma relação diferente. Né? De ser tratado, eu particularmente gostaria de ser sempre tratado como cliente VIP, né? Melhor ainda. Que bacana! Gente, espero que vocês tenham gostado. Doutor, muito obrigada. Faça o convite para quem não conhece ainda a Cell Odontologia, para estar indo, ir lá e fazer o que quiser, e conhecer e tomar um café, ou simplesmente dar um tour naquela clínica maravilhosa. A gente sempre tem alguma coisa para fazer, né? Tem bastante coisa. Então, fica o convite. É mais do que um convite, é uma intimação, né? É um convite de coração para que você que eventualmente está precisando em relação aos implantes, em relação aos dentes fixos, se você não está feliz, se você não está feliz, se você não sorri, se você não se sente à vontade de dar um sorriso com a sua família, no seu ambiente de trabalho, com as pessoas ao seu redor, se você não se sente bem quando você olha para o espelho, aquilo que você está vendo não te agrada, por algum motivo, você tem um convite para que venha nos conhecer, para que venha trazer para nós essas dores, essas queixas, para que nós possamos te apresentar uma solução e mudar esse cenário. Porque nós temos um compromisso, que nós vamos fazer você voltar a sorrir.
Nossa missão é que você tenha a melhor experiência odontologia da sua vida. E nós temos escrito na nossa placa, lá fora, que nós mudamos vidas, transformando sorrisos. Então, fica o convite para que você venha fazer essa mudança. Não deixe para depois. A vida é muito curta, ela é muito rápida e essa procrastinação para depois, a única pessoa que perde é você. Então, tome uma atitude. Não é pelo outro, é por você. Quando a gente está andando de avião, que vai começar, a aeromoça fala: em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão à sua frente. Então, ajuste primeiro a sua, para poder depois ajudar quem está do lado. Significa que, se você não está bem, você não vai poder ajudar o outro. Então, você tem que estar bem primeiro. E eu falo isso principalmente para quem é mãe, para quem é pai, que coloca todo mundo em primeiro lugar. O filho, o cachorro, o papagaio, a casa, o trabalho, o carro, ajuda a vizinha, ajuda todo mundo, menos você mesmo. Então, chega uma hora que, se você olhar, você vai perceber que as pessoas, todas elas que você está ajudando, talvez passe 15, 20, 30, uma vida, 30 anos ou uma vida, e você vai perceber que nenhuma delas vai chegar para você e vai falar: precisa me ajudar. Vai ajudar, vai se ajudar, vai você primeiro. Então, não espere que essa pessoa fale e faça isso por você, porque talvez você passe a sua vida e você nunca escute isso. Então, tome a decisão agora. É por você. Tome esse primeiro passo. Procure a solução. Eu, lógico, estou aqui falando porque se você precisa de alguma coisa em relação à odontologia, que você nos procure. Mas se você mora em outra cidade, se você tem outro problema, procure a solução. Vá atrás. Não deixe para amanhã. Sabe, a gente precisa fechar janelas. Muitas vezes a gente vai procrastinando e a gente está estressado e está cansado e a vida está passando e a gente não está resolvendo os problemas. Então a gente precisa fechar janelas. É como um computador. Quando o computador trava porque ele tem um monte de janelinha aberta, você fala: travou o negócio. Começa a fechar. O que você fala? Reinicia o negócio. Reiniciar o quê? Você fechar aquilo. Para eu fechar, eu preciso achar a solução. Então, salve isso, solucione. Nós estamos aqui para ajudar. Conte com a gente, né, como amigo, para que a gente possa fazer parte dessa transformação. Nós fazemos muito com paixão, muito com amor, né? Nós temos isso dentro dos pilares culturais dentro da clínica, dentro da empresa, excelência na execução, né? É o atendimento personalizado, mas acima de tudo, fazer isso sempre com muito amor, porque nós estamos cuidando de uma pessoa que está ali, que tem uma história, que a gente não faz ideia o que aconteceu, mas ela chegou naquelas condições e a gente precisa fazer essa mudança por ela. Então nós estamos aqui de portas abertas, de coração aberto, esperando você para que a gente possa fazer parte dessa transformação. Perfeita colocação. Abri um parênteses aqui para você que é mãe, né, que você fala para o filho: escova o dente, você escovou o dente, não escovou, mas aí você não dá o exemplo, né? Que é importante. Às vezes você não está dando exemplo. Então fica a dica principalmente para você que é mamãe, que você pega no pé do filho, mas você também precisa mudar isso em você para você dar o exemplo, né? Afinal de contas, nós somos o espelho. Doutor... O exemplo, né, como diz, um exemplo não é a melhor forma de educar. É a única. É a única. Faça. Obrigada, doutor. Eu que agradeço, Fer. Obrigado por você estar aqui, né, estar representando todos os nossos clientes, trazendo essas dúvidas maravilhosas, uma energia contagiante. Estou muito bom, muito bem, estou felizão. Tá leve. A gente fala pra caramba, que era pra gente ter encerrado há 1 hora atrás. A gente não para bom de falar. Pessoal, Rua 904, número 586, Balneário Camboriú, telefone 3363-5686. E não esqueça de seguir nas redes sociais, @celclínica. E um beijo pra vocês. Obrigada, doutor. Eu que agradeço, esperamos você lá na nossa clínica, nas redes sociais, celclinica.com.br, nosso site. E aqui, ó, Sorria Mais. Porque nós acreditamos que sorrir Muda tudo.